Graça e paz a todos. E nossa reflexão dessa semana vem com o título A Prática da Oração por Todos os Homens. Aí a gente vai aqui comentar um pouquinho sobre a oração, a importância dela na nossa vida cristã. E 1 Timóteo, no capítulo 2, de 1 até o 5, de 1 até o 4, diz assim: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa. Com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Então, aqui a palavra de Deus é bem clara, que todos nós temos que orar muito mais do que aquilo que a gente ora. Já temos o costume de orar, mas Deus aqui, Ele está nos dando, né, como devemos orar. Por exemplo, a gente tem que orar por todos os irmãos, por todos da nossa família, até pelas autoridades. A gente tem que orar, né? Aqui, como Deus, aqui a palavra de Deus pede para que a gente faça, né? E eu acredito assim que quanto mais o cristão ora, mais perto de Deus ele está, né? Eu sempre, quando eu ouço falar de oração, de súplicas, eu me lembro muito da vida de Enoque, né? Enoque, ele andava com Deus diariamente. Ele andava tanto com Deus que quando ele saía para evangelizar, porque Enoque, ele vivia no campo, né? Ele não vivia dentro da cidade. E ele tinha o costume de sair para a cidade para evangelizar. E tem um livro que fala que quando ele saía para evangelizar, Deus sentia saudades dele, porque ele andava muito em oração com Deus. A vida dele era uma vida de oração. Tudo que ele fazia era dentro da oração. Tudo que ele ia fazer, ele orava, né? Então ele andava muito com Deus. E quando naqueles momentos que ele saía para fazer evangelismo na cidade, Deus sentia saudades dele. Que lindo, né? Então, assim, a nossa reflexão dessa semana é que possamos orar mais, que possamos buscar mais ao Senhor, né? Em tudo que a gente for fazer. Uma vez eu assisti uma pregação e eu achei muito lindo quando a pessoa que estava pregando, ela falou que a vida dela, tudo que ela ia fazer, ela orava antes. Quando ela ia ao mercado, ela orava. Quando ela ia fazer umas compras de vestuário, ela orava para que Deus mostrasse qual era a vontade de Deus para ela. Quando ela ia fazer qualquer negócio, ela orava. Então, a vida do cristão realmente é esse exemplo. Tudo que vamos fazer, temos que orar. Tudo que vamos comprar, temos que orar antes, para saber se realmente é a vontade de Deus. E também Deus pode mostrar, né, ali no momento da compra, né, o melhor para o seu filho, para nós filhos, né? E a vida do cristão realmente tem que ser uma vida de oração. Ainda mais estamos vivendo nos últimos tempos dessa terra. E agora que devemos mais ainda suplicar, né? Andar em súplica, suplicando pelos nossos entes queridos, pelos aqueles irmãos que um dia fez parte ali do grupo da igreja e hoje não estão mais, né? A gente deve também orar por esses irmãos. A gente não deve só julgá-los, mas sim orar por eles
E se um irmão, alguém errou, quem somos nós para apontar o dedo, né? Temos que orar por ele, mesmo ele estando em pecado. Nunca devemos apontar o dedo para o nosso irmão, porque também a palavra de Deus diz que a gente tem que orar para que não caiamos, né? Pode acontecer com qualquer um de nós cairmos, nos afastar, né? E é por isso que a súplica da oração, ela é muito importante nesse tempo, que possamos estar sempre suplicando a Deus pela nossa vida também espiritual. E sem oração a gente enfraquece. Eu acredito que a oração é o alimentar espiritual do cristão. E quando a gente perde essa prática, a gente vai declinando, né, espiritualmente. Né? A gente já não consegue ver o pecado como pecado. A gente vai fazendo coisas que agradam a carne, não mais fazendo as coisas que agradam ao nosso Deus, mas sim a nós próprios, né? Quando a gente deixa de orar, quando a gente ora pouco, tem um ditado que no Espírito Santo, quando eu estive no Espírito Santo, tinha um pastor que quando ele pregava, ele dizia assim: irmãos, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. Ele falava isso, eu nunca esquecia. E é verdade, né? Quando a gente deixa de orar, a gente perde todo o poder que vem do Senhor na nossa vida. E a gente fica cego, né, para as coisas espirituais. E aqui a palavra de Deus exorta que a gente deve orar pelas autoridades, né? A gente tem que orar pelas autoridades do nosso país, mesmo elas fazendo coisas absurdas, erradas, mas oramos por elas. Né? Aqui a palavra de Deus diz que é para a gente fazer isso. Né? E naquela época existia reis, né? E aqui também fala para orar por eles, autoridades, reis, né? E no nosso tempo de hoje são a presidência, né? Os altos, né? Que comandam o país. Temos que orar por essas pessoas, né? E todos temos que orar pela nossa família diariamente, filhos. Temos que orar pela igreja, por todos, por todos. Aqui a reflexão dessa semana é que possamos orar por todos ao nosso redor, os doentes, nos hospitais, as pessoas, nossos vizinhos, temos que orar pelos nossos vizinhos, né? E temos que ter essa prática diariamente da oração. Eu assisto uma sala no YouTube que chama-se a Sala 57. E depois que essa sala surgiu, agora existem muitas mulheres de oração. E elas costumam falar que elas fizeram um quarto de guerra, né? O quarto de guerra delas é o quarto de oração. Ali elas colocam pedidos de todo mundo. Tem uma parte do quarto que elas fazem, que elas fizeram um quadro bem grande, e lá elas colocam os pedidos, elas colam o pedido, né, de cada pessoa que pede. E elas oram de manhã, elas oram à tarde e elas oram no final da tarde, pôr do sol. E elas ficam ali horas e horas orando por aqueles pedidos, que não são poucos, são milhares de pedidos. Tem irmãs que oram até muito mais vezes, porque são tantos pedidos. E elas têm passado por uma experiência tão maravilhosa de fé, que a fé delas mudou. Ou seja, quanto mais você tem intimidade com Deus, a sua fé aumenta ainda muito mais. E elas vivem de oração. Essas mulheres são mulheres de oração. E nós cristãos devemos realmente ter o nosso quarto de guerra, né? Escolher um cantinho da casa para ali colocar os pedidos de oração e ali ficar clamando, buscando a Deus, né? E a maioria dos pedidos que a gente recebe é cura, né? É cura mental, é cura física, né? E também cura espiritual. E mesmo assim, se a gente não tiver um quarto de guerra, a gente mesmo assim tem que andar em oração com Deus.
em tudo que for fazermos, como Enoque. Enoque andou com Deus, né? E andar com Deus é através da oração, através da leitura da palavra, exercer a intimidade com Deus. Você vai crescendo, né, em intimidade com Deus, porque isso que é o que Deus quer. A vida do cristão realmente crescer em intimidade com Deus. Quando você anda muito com a pessoa, com o passar do tempo, você fica parecido a essa pessoa, né? Você começa a falar como essa pessoa, você já começa a pensar como essa pessoa, né? O caráter dessa pessoa já vai começar a entrar em você. Então, que quanto mais você tem o conhecimento de Jesus Cristo, mais você vai ficar parecido com ele se você andar com ele diariamente como Enoque andava com ele, né? E é isso que Jesus quer, que a gente se pareça com ele, que a gente tenha o caráter dele, né? O caráter de mansidão, o caráter de humildade, né? O caráter de ajudar uns aos outros, né? Tudo isso são caráteres de Deus, de Jesus, caráter manso, humilde, né? Às vezes somos tão explosivos em alguns momentos, como cristão, às vezes somos explosivos, julgamos antes do tempo, mas esse não é o caráter de Jesus. E Ele quer colocar o caráter dele em nós, de humildade e mansidão, resolver as coisas com calma, na conversa, sem gritarias, né? E é o que a gente tem visto hoje muito. As pessoas andam muito nervosas, explosivas, com todas as coisas, porque falta de oração, falta de intimidade com Deus, falta de andar mais com Deus. E aí você esquece de andar com Deus, esquece de orar, e aí vem o nosso jeito carnal, né? Porque todos nós nascemos em pecado, todos nós nascemos carnais, mas aqui a palavra de Deus, ela nos transforma. Quando a gente começa a andar com Cristo, quando a gente começa a ter o hábito da oração, a gente fica parecendo com Cristo. Que maravilha! Se você tinha o desejo de roubar, quando você começa a andar com Cristo, você já não tem mais esse desejo. Quando você tinha o hábito de mentir, quando você começa a andar com Cristo, você perde esses hábitos. E você já começa a crescer através do caráter de Cristo. De tanto andar com Cristo, você já fica parecido com Ele, através da palavra, através da comunhão. O seu modo de vestir também muda, porque Deus ele vai formando ali o teu caráter pouco a pouco. É uma vida, todo dia a gente aprende algo com o Espírito Santo de Deus. E é isso que Deus quer para a nossa semana, que possamos orar mais, que possamos nos dedicar mais através da oração, que possamos parar um pouco e que possamos entrar no nosso quarto de guerra e orar. Cada um de nós passamos por situações diversas, situações que nos entristece e muitos de nós, em vez de orar mais, não, a gente se distancia de Deus, que é o contrário, é através da oração, através do quarto de guerra. Se você passa por alguma situação difícil que você está vivendo nesse momento, faz um quarto de guerra, você vai ver a diferença, você vai ver como Cristo vai mudar toda essa história. Através da oração. Ore mais, irmãos. Busque mais a Cristo. Que Jesus está aí do seu lado. É tudo que Ele quer. É que corramos para Ele. Né? Não importa como a gente está, abatido, triste, ou às vezes trabalhando tanto na correria do dia a dia que a gente não tem tempo de orar, de parar um pouco. Tem aquela história na Bíblia, né, de Marta e a sua irmã, né, Marta e Maria, que uma, quando recebeu a visita de Jesus, ela ficou tão apressada para deixar tudo arrumado, limpo, cozinhar,
fazer tudo aquilo, mas outra não, a outra ela se sentou do lado de Jesus. E para ela a melhor coisa foi receber ali, né, as palavras de Jesus naquele momento. E enquanto a outra estava agoniada, querendo deixar tudo organizado, fazendo comida, é tanto que ela foi lá, né, pedir para que a irmã dela ajudasse. E Jesus falou algo para ela, né? Não me lembro bem o que Jesus falou para ela, mas falou que não precisava ela correr naquele momento, mas o mais importante era ela estar ali para ouvir o que Jesus estava ensinando. Ela escolheu o melhor do que a outra, né? Uma lição para nós. Às vezes o que tem mais importância para nós são as coisas do dia a dia, né? E feliz é aqueles que querem buscar mais de Jesus, param mais tempo para estar ali aos pés de Jesus. Imagina se Jesus chegasse na sua casa ou na minha casa. Eu pararia tudo que eu estava fazendo, ia ficar aos pés de Jesus. Claro que se tivesse a casa bagunçada ou não limpa, a gente, como nós temos essa mania de dizer, desculpa, não deu tempo de preparar a casa. Mas Jesus não se importa com isso. O que de Jesus se importa é que chegamos a Ele, que nos entregamos a Ele, né? Que abraçamos, que colocamos nossa cabeça no colo dEle, né? E ouvimos o que Ele tem para falar para nós, através da palavra, do estudo da palavra, a oração. Se estamos tristes, temos que ir através da oração com Ele. Se estamos alegres também, temos que estar com Ele, agradecer pelaquela alegria que Ele nos propõe. Se conseguimos algo que a gente almeja tantos anos, tanto tempo, temos que, através da oração, agradecer. Em tudo, se temos que sair para resolver um problema, temos que primeiro ir aos pés de Cristo. Então temos que saber viver dependente de Jesus, porque somos dependentes dele. A palavra de Deus diz que não cai uma folha do céu, da árvore, sem a permissão de Jesus. Imagina nós. Às vezes queremos resolver as coisas da nossa própria maneira, mas não é assim. Temos que ir primeiro com o dono do mundo, com o nosso Cristo, com o nosso Redentor, o nosso Salvador. Temos que buscar ali primeiro, em joelho, antes de resolver qualquer coisa, antes de sair para o trabalho, antes de sair para a escola. Seja o que for que a gente vai fazer durante o dia, a gente tem que primeiro buscar a Cristo. Primeiro buscar através da oração. Enfim, é a coisa mais linda quando a gente tem que fazer de Jesus o nosso melhor amigo. Essa é a verdade. E é tão lindo o que ele tem para mostrar para mim e para você. É tão lindo quando a gente começa a andar com Cristo e a gente vai, aos poucos, Cristo vai nos moldando. O Espírito Santo vai nos moldando o caráter de Cristo. E é isso que ele almeja em nós, como cristão, que temos o caráter dele. Jesus, ele saía para o deserto, às primeiras horas do dia. O sol estava nascendo e ele saía. Ele ia buscar a força através da oração, para ele suportar o mal aqui na terra. Quando ele veio, transformou em homem. Ele veio como homem, sujeito a pecar como eu e você. Mas ele saía nas primeiras horas do dia. Ele saía para o deserto, para as montanhas, para se encontrar com o Pai, através da súplica. Só assim ele conseguia vencer o mal e não pecar, porque Jesus não pecou. E ele veio como homem para nos dar esse exemplo.
gente tem que sair. Se a gente tem um quarto, ou a gente mora num lugar que tem jardim, temos que todos os dias estar ali para se encontrar com o Pai, assim como Jesus fazia. Ter tempo para orar, ter tempo para ler a palavra, para meditar na palavra. Quando a gente lê a palavra e não entende nada, e sai correndo para o trabalho, ou lê por ler, faz uma oração curta, rápida, porque está atrasado. Você não... Parece assim que você não esteve ali com Jesus. Parece assim uma coisa mecânica, né? E Jesus, ele quer mais a proximidade. Ele quer mais tempo com ele. E é isso que ele quer falar para mim, para você. Que possamos buscar mais a Cristo através da oração. Que possamos ter mais tempo para estar em oração. Amém? E com essa reflexão dessa semana, que a gente possa exercer todos os dias da nossa vida esse costume de estar na presença de Cristo através da oração. Até mesmo lavando uma louça, estamos ali orando. Lavando uma roupa, varrendo uma casa. Temos que exercer a prática da oração. Amém? Vamos fazer uma oração. Santo Deus, amado Pai, muito obrigada, Jesus, porque a Tua palavra é tão linda e nos ensina, Pai, a andar mais perto de Ti, a orar mais, a viver em oração, assim como Teu servo Enoque andou. Ele andou tanto em oração, andou tanto contigo, Senhor, que Tu levou para o céu, Pai, ele foi arrebatado, porque ele andava na prática da oração. Que lindo, Senhor, quando nós aqui nesse tempo andamos na prática da oração e quando saímos para evangelizar, com certeza tu sente saudades, assim como tu sentia de Enoque. Nos ajuda, Senhor Deus, a andar na prática da oração, a te servir, Senhor, de todo o nosso coração, a não andar ansiosos por coisa alguma, mas sim na súplica através da oração, Pai. Cuida de nós, Senhor Deus, e nos dá sabedoria e entendimento da Tua palavra. E nos ajuda, Senhor Deus, a vencer o mal, que às vezes, Senhor, o inimigo ele trabalha contra tudo isso para que não venhamos, Pai, estar na Tua presença. Ele coloca 1000 coisas, Senhor, 1000 entretenimento, para que não tenhamos tempo, Senhor, de estar na Tua presença, a não ser uma oração rápida, uma coisa mecânica. Mas não é isso que Tu quer, Senhor. Tu quer uma vida de oração, Tu quer uma vida de entrega todos os dias, para que assim, Senhor, possamos vencer o pecado, porque foi Teu Filho, Jesus, foi Teu Filho, Pai querido, que quando estava nessa terra, era isso que Ele fazia, para poder, Senhor, suportar o mal que vinha contra Ele. E hoje não é diferente, Senhor, os Teus servos, eles são muito atacados. E para isso, Senhor, devemos andar na prática da oração, pedindo força de Ti, Espírito Santo. E nos ajuda, Senhor, nesse tempo, a andar contigo. Cuida de nós, nos dá um dia feliz na Tua presença, uma semana, através do Teu Santo Espírito, Senhor. Uma semana cheia de vontade e alegria de estar na Tua presença através da oração. Obrigado por tudo, Pai. Abençoa cada pessoa que vai ouvir esse vídeo, que está nesse vídeo, Senhor. Obrigada, Pai, por tudo. Abençoa cada um deles, cada irmão, cada irmã que vai ver esse vídeo. Que Tu venha penetrar, Senhor, no lar deles. Que Tu venha, Senhor, fazer mudança, transformação dentro do seu lar, de cada família, Senhor, que vai ouvir essa mensagem, Pai, que Tu nos trouxe nessa manhã. Eu Te agradeço por tudo. Fique conosco, Pai. Segura a nossa mão. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz a todos e até o próximo vídeo. Obrigada.